Meu irmão, minha irmã, vamos nos colocar agora na presença de Deus, fazer o nosso momento de oração, a nossa reflexão. Convido você que está em sua casa, no seu local de trabalho, onde estiver, a se concentrar em oração para escutarmos esta santa palavra em nosso lar, em nossa vida, em nossa história. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu querido irmão, minha querida irmã, nesta quinta-feira a Igreja celebra a dedicação da Basílica de Santa Maria Maior. Esta igreja que está em Roma, ela é mãe de todas as igrejas que têm Nossa Senhora como dedicação, como padroeira. Por isso, nós queremos honrar a Virgem Maria a partir desta grande festa na igreja, sabendo que Maria é nossa mãe e ela nos ajuda sempre mais no caminho da vida. Cada igreja deve ser sinal verdadeiramente da nossa fé. Por isso nós queremos louvar e agradecer a Deus por toda a nossa história, sobretudo nesta nossa paróquia, dedicado ao esposo da Virgem Maria. Por isso aqui nós agradecemos pela devoção tão importante à Nossa Senhora que todos nós temos e devemos cultivar. Pois bem, o Evangelho de hoje é de Mateus, capítulo 16, versículos de 13 a 23. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que és Elias, outros ainda que és Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo Jesus lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que tu ligares na terra será ligado nos céus, tudo que tu desligares na terra será desligado nos céus. Jesus então ordenou aos discípulos que não dissessem a ninguém que ele era o Messias. Jesus começou a mostrar aos discípulos que devia ir a Jerusalém, sofrer muito da parte dos anciãos, dos sumos sacerdotes e dos mestres da lei, que devia ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. Então Pedro tomou à parte Jesus e começou a repreendê-lo, dizendo: Deus não permita tal coisa, Senhor, que isso nunca te aconteça. Jesus, porém, voltou-se para Pedro e disse: vai para longe, Satanás, tu és para mim uma pedra de tropeço, porque não pensas as coisas de Deus, mas sim as coisas dos homens. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Querido irmão, querida irmã, esta palavra de nosso Senhor nos ajuda muito na nossa fé. Quando a igreja propõe estes textos, ela tem o objetivo de pensarmos também na nossa vida, na nossa história. Aqui, de modo especial, além dos discípulos de Jesus, nós temos a figura de Pedro, que é o exemplo para nós também. Pedro, nestes dois diálogos com Jesus Cristo, representa muitas vezes nossas atitudes. Diante de Jesus Cristo, diante desta pergunta, quem é o Senhor para nós? Ele responde com todo o coração, impulsionado pelo Espírito Santo, e Jesus entrega a ele e à igreja esta grande missão de ser o intermédio, a ligação entre as coisas da terra e as coisas do céu. Mas o mesmo Pedro, o mesmo que foi impulsionado pelo Espírito Santo, quando quis se colocar à frente de Jesus, quando quis barrar o projeto de Deus, ele é repreendido por Cristo, inclusive é chamado de Satanás. Muitas vezes nós também assim somos. Quando queremos interromper o projeto de Deus, queremos tirar, às vezes, as situações que são reais, os sofrimentos, a morte, tudo isso faz parte da nossa vida e devemos olhar com o olhar de Deus, não com o nosso olhar, não apenas com o olhar do sofrimento, não com o olhar do egoísmo humano, mas sobretudo com o olhar maior daquele que tem um projeto, o projeto de salvação, porque a morte de Cristo é para nós a fonte eterna da salvação.
Se Pedro tivesse, compreendido tudo isso, com certeza não falaria desta maneira. Que a gente então saiba ser Pedro para professar a fé, mas que a gente aprenda dele a não querer parar o projeto de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Agradecendo a Deus esta reflexão e esta oportunidade, vamos invocar a bênção de Deus para você, para as nossas famílias, as nossas necessidades. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.